Olá, obrigada por terem sido pontuais. Vamos ter um painel sobre linguagem acessível. Eu queria já avisar-vos que eu vou ter que sair às 5, mas depois a Maria Vlaro toma conta do painel a partir desse momento. Portanto, se eu sair, não é porque a coisa não está a correr bem. Estou a ver aquela foto que está ali. Há uns anos atrás andava eu a passear em Serralves e encontrei uma escultura muito divertida. Era uma pazinha de jardim, mas com 3 metros de altura, lembram-se? Mas eu não tirei uma foto da escultura, eu tirei uma foto daquela placa, porque achei que resumia de uma forma genial a cultura de comunicação de muitos dos museus do nosso país. Se vocês compararem a versão inglesa à versão portuguesa, vão ver que ali podíamos ter falado claramente de uma escultura que se estraga com facilidade, para não mexermos, mas não, é necessário falar de revestimento cromático. Eu acho que só não está no inglês porque as pessoas não sabiam como é que se dizia revestimento cromático em inglês. Pronto. Felizmente as coisas estão a mudar e muita dessa mudança devemos ao trabalho da Acesso Cultura, mas também de pessoas como os nossos convidados que têm contribuído para esta mudança de mentalidades e de práticas. Portanto, eu pedi a cada um deles que fizesse uma breve apresentação para ficarmos a conhecê-los e depois começaremos um debate. Queres este microfone? Vamos começar pelo Ângelo. Apresenta o nome e tudo. Bem, o meu nome é Ângelo Moraio, sou formador de português língua estrangeira no Conselho Português para os Refugiados, isto quer dizer, dou aula para refugiados. Eu, mais do que apresentar-me, eu gostava de falar dos meus alunos, porque acho que é importante. Os meus alunos são refugiados e requerentes de asilo, procedem de muitos países diferentes, maioritariamente da África Ocidental. São sírios também, mas a maioria são de países da África Ocidental, da Ucrânia e do Paquistão. Então, as aulas que eu dou de português são a turmas muito multiculturais, 15 nacionalidades, 11 línguas maternas, e pessoas com trajetórias muito diferentes, com percursos de vida difíceis e muito diferentes, de formação diferente, com um background de pessoas que não sabem agarrar um lápis, nunca foram à escola, pessoas que são engenheiros, ex-ministros, médicas, pronto. O que quero dizer é que é uma diversidade enorme. Então, é um grande desafio trabalhar com turmas tão diversas. Além do trabalho de formador de língua portuguesa, coordeno um projeto Partis, da Fundação, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, que é um projeto de arte para menores refugiados, menores não acompanhados, que chegaram sozinhos a Portugal e que são acolhidos num dos nossos centros de acolhimento. Somos 2 formadores no Conselho Português para os Refugiados, eu e a minha colega Isabel Galvão. Eu entrei mais recentemente para a equipa, ela há 18 anos que está a trabalhar com este público, e a coordenadora também do projeto de teatro, um projeto Partis, que tem um grupo de teatro em que os elementos são refugiados, é um grupo de teatro que tem 10 anos de vida já, e é também um projeto Partis com sessões de expressão dramática todas as semanas. Era isso, não é? Ok. Boa tarde a todos. O meu nome é Célia Sousa, eu sou professora no Instituto Politécnico de Leiria e investigadora e trabalho na área da deficiência. E especialmente na área da comunicação, porque me faz alguma confusão o modo como as pessoas ainda comunicam e como essa comunicação é inacessível para uma grande parte das pessoas, não só para o mundo das pessoas com deficiência. E é assim que comecei a trabalhar na área da comunicação aumentativa, que vocês estão a ver algumas imagens a passar, e que fomos criando guiões que ajudam pessoas com deficiência, com problemas intelectuais, com perturbações do espectro do autismo, variadíssima, e também com baixa literacia. E, portanto, é assim que surgiu um pouco este projeto. Célia, explique-nos lá o que é isso da comunicação aumentativa. A comunicação aumentativa, basicamente, é um conjunto de símbolos que eu penso que devem estar aí a passar, que vocês estão a ver. São símbolos que obedecem a um código universal, que chamamos o sistema pictográfico para a comunicação, e que têm por baixo um texto, como vocês podem ver. Mas em cima também tem o texto. Estas imagens são usadas para comunicarmos com
crianças, jovens e adultos que por qualquer motivo não usam a comunicação oral como nós estamos a fazer aqui. Portanto, são usados desde pequeninos. E começámos a pensar, então, porque é que nós não poderíamos adaptar esta comunicação aumentativa aos locais de cultura, como museus e variedíssimas coisas que vamos dizendo, certamente, ao longo deste debate, para que estas pessoas pudessem ter a capacidade delas próprias fruírem dessa cultura e fruírem desses espaços, que é uma coisa que não acontece, até porque na maioria das vezes pensa-se que estas pessoas nem sequer vão a estes espaços, porque não têm possibilidades de lá ir. E quando vão, na maior parte das vezes não conseguem entender. Portanto, estes símbolos ajudam, além do texto que está simplificado, ajudam que possam entender. E são uns símbolos que são conhecidos, portanto, que já são conhecidos com que eles trabalham diariamente. Raquel. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Raquel Barata, eu trabalho no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, sou responsável pelo Serviço de Comunicação e pelo Serviço de Educação, lá no museu. E a minha grande área de interesse ao nível de investigação, tanto académico como dos projetos europeus que coordeno, é a educação de ciência. Os desafios no museu são muitos, porque nós temos que comunicar ciência com público escolar, comunidades escolares, público em geral, famílias, público estrangeiro, e, portanto, as estratégias têm que ser diversas e de facto, os desafios são muitos e grandes e, portanto, muito gosto de estar aqui e discutir convosco. Boa tarde, Joana Sousa Monteiro, Museu de Lisboa. Quero começar por agradecer à Acesso Cultura, na pessoa da Maria Vlacho, o convite que me foi feito para estar aqui hoje, neste painel tão simpático, e que espero que venha a ser também muito interessante, para além de simpático. Estou na direção do Museu de Lisboa há cerca de pouco mais de 1 ano e meio. Antes disso já fiz muitas outras coisas, trabalhando em museu já há bastante tempo, e indo direto ao assunto, porque no museu faço naturalmente muitas coisas, trabalhando com exposições, e nomeadamente com exposições temporárias e também nesta altura com a renovação radical, digamos, de exposições permanentes, trabalhamos, e eu também trabalho muito com textos, com revisão de textos, com corte de textos, com traduções de palavras, traduções de português para português, não estou a falar para línguas estrangeiras. E a razão que me trouxe aqui, portanto, o convite que me fizeram, foi para falar de uma exposição que já terminou, uma exposição que o Museu de Lisboa organizou com muitos parceiros no Torreão Poente do Terreiro do Paço, chamada A Luz de Lisboa. É uma exposição multidisciplinar, que cruzava a ciência com as artes e a museologia, e cuja linguagem terá sido suficientemente acessível para estarmos aqui hoje a falar dela. A exposição esteve entre meados de 2015 e março de 2016 patente ao público. Obrigada. Assim ficaram a conhecer melhor os nossos convidados. Eu tinha uma primeira pergunta. Vocês, ao lidarem com populações tão distintas e com ofertas culturais também elas tão distintas, eu gostava que me dessem a vossa perspectiva individual do que é o papel da linguagem acessível, da linguagem clara, no acesso à cultura. É como vocês quiserem. Quem quer começar agora? Bem, eu penso que tenho que partilhar um pouco convosco, se calhar, para situar e para responder a essa questão. Eu trabalho com uma população muito complexa, como devem entender, portanto, são pessoas com problemas intelectuais, situações extremamente graves, e na maioria das vezes o que acontecia, nomeadamente, e porque é que isto começou, as escolas, quando iam fazer visitas a museus ou a determinados espaços, estas crianças, na sua maioria das vezes, não iam, ficavam. E algumas das desculpas que davam para isso é que ficavam porque não conseguiam perceber o que iam ver ou entender o que iam ver. E foi assim um pouco que começou a surgir esta adaptação de usarmos os pictogramas, a comunicação aumentativa, adaptados a estes espaços. Isto fazia-me alguma confusão como é que era possível. E, a determinada altura, começámos a fazer. Esta experiência surgiu com o Mosteiro da Batalha, portanto, inicialmente com o Mosteiro da Batalha, que é um local, como vocês sabem, que é visitado por muita gente e por muitas visitas de escolas, e perceber
Porquê é que isto acontecia? Pedi então os textos, não é? Para ver, e de facto, quando eu vi os textos e comecei a ler os textos, pedi-os que tivessem mais simplificados, eu percebi, nem eu entendo nada. Eu não penso que seja das pessoas com menos cultura, não é? Pelo menos tenho todos aqueles graus académicos que são exigidos a um professor universitário, não é? E eu própria tinha dificuldade. Então tive que me juntar com a equipa do mosteiro e perceber exatamente. Okay, e foi uma experiência que eu vos posso dizer muito gratificante um desafio enorme. Depois perceber de facto se aquilo que lá estava conseguia transmitir alguma coisa. Eu tenho por acaso aqui o exemplo do mosteiro, vários exemplos que vocês depois podem consultar e ver. E quando fizemos esse exercício, e quando depois foi colocado nós chamamos-lhe isto um folheto em sistema pictográfico para a comunicação, este folheto também está disponível na página do mosteiro. O que acontece é que os feedbacks que temos tido é que, de facto, não eram os meninos com deficiência que não entendiam. Na maioria das pessoas ninguém entendia o que estava escrito. Tinham imensa dificuldade. Estamos a falar de um espaço que é visitado, penso que é o terceiro espaço mais visitado no nosso país, terceiro, segundo, se não me engano, não quero dizer. Quando começámos então a ter o feedback que, de facto, por exemplo, a nível do pré-escolar, esse guião que foi feito a pensar num determinado tipo de população estava a ajudar depois a explorar, quando as crianças regressavam à escola, a explorar essa visita ao mosteiro de uma maneira mais simples. E foi assim que começou então este trabalho. E então, quando eu comecei a fazer com outros espaços culturais, percebi que esta linguagem é muito difícil de ser entendida pela maior parte das pessoas. E não estamos aqui a falar numa questão de cultura, ou estamos a falar nos termos que muitas vezes são usados, que não estão descodificados de modo que possam chegar a todos, que todos possam entender. Ou seja, ao fazerem esse trabalho, vocês abriram a porta, não só esse público com necessidades especiais, mas uma série de outras pessoas que também não se reviam naqueles textos. Sim, neste momento nós, portanto isto é um estudo de caso no fundo, que estamos a desenvolver na zona de Leiria. Para vocês terem uma ideia, neste momento nós, inclusivamente, estendeu-se aos restaurantes da cidade. Não sei se vocês alguma vez pensaram que as emendas, na maior parte das vezes, têm lá umas coisas muito bonitas e que ninguém entende. E, portanto, que basicamente as pessoas decidem, mais ou menos acertando, este tipo de população, muito menos. O que nós temos reparado neste momento é que a terceira idade, as pessoas com baixa literacia, estão a usar estes documentos que não foram feitos, até porque há muitas pessoas que não têm literacia, que não leem, como vocês sabem, que hoje em dia chegam aos nossos espaços culturais, aos nossos museus, etc. E, portanto, é preciso pensarmos neste público porque vivemos num país cada vez mais envelhecido e, portanto, eles vão chegar lá. Claro. E, eu, no fundo, acho que nós temos que pensar em todos e dar um pouquinho a volta ao texto, como eu digo. Obrigada. Ângelo, em relação à população com que tu trabalhas, os refugiados, achas que a linguagem clara também é essencial para fazer esta ponte? Como é que isso funciona? Sim, eu acho que com um universo tão diverso, eu trabalho com um universo muito diverso, não é? Então eu acho que em relação à linguagem é uma questão que fica por cima disto tudo, que conceitos que são muito ocidentais, como museu, ou teatro, ou cinema, ou um concerto em que as pessoas não dançam, estão sentadas. Para algumas culturas isto é estranho. Então não é só linguagem, são conceitos e novas regras que são novas, são desconhecidas. Em relação à linguagem, nós temos muitas dificuldades quando organizamos uma visita. Eu só queria dizer que os programas de língua portuguesa têm uma parte importante de atividades socioculturais, de visitas a museus, de passeios, fora de Lisboa e em Lisboa, que fazem parte do programa, integram o programa de língua portuguesa. E sempre temos o debate, ok, a visita, vamos falar com o guia ou a guia do museu e vamos tentar fazer uma visita que as pessoas consigam perceber. Então, mas eu falo francês, eu falo inglês. Ok, mas tem que ser em português. Isso é o critério, porque há pessoas que falam francês, há pessoas que falam inglês, mas há pessoas que não falam
nenhuma destas duas línguas. Mas há uma dificuldade, tem a ver muito com a vontade do guia de simplificar a linguagem que é usada nessas visitas, não é? Porque é um universo muito diverso e sim, às vezes corre muito bem. Às vezes corre muito bem e os guias conseguem ir ao encontro de realidades culturais próximas, mas, como digo, um universo muito diverso e mais do que a linguagem, são os conceitos. Às vezes, o que é o museu, o que é o teatro. Eu tenho uma história, por exemplo, no ano passado, fui com um grupo no Natal ver Star Wars, com um grupo de jovens refugiados, e para muitos deles é a primeira vez que iam ao cinema. Sim. E um deles perguntou: professor, isto é assim todos os dias? E eu, como assim? Sim, isto tão grande, o som, a música. E eu, sim, isto é o cinema. Quando for grande e tiver dinheiro, venho ao cinema todos os dias. Então, quero dizer que isto são conceitos que para nós são museu, teatro, cinema, são do dia a dia, crescemos, não é, com estes conceitos, mas há pessoas de outros países que não têm esta realidade. Não estou a falar de pessoas sem formação. Não é? Neste caso era um rapaz que tinha ido à escola, mas são realidades, é um universo tão diverso que é difícil dar uma resposta neste sentido da linguagem. Mas aí eu penso que também o papel destas instituições é acolher, não é? É mostrar e que aquele espaço é um espaço friendly, né? Amigável, onde eles podem estar sem temer que a cultura seja um bicho. Raquel, falaste há pouco de estudantes, estrangeiros, como é que é trabalhar com essas populações e como é que a linguagem pode ajudar nesse trabalho? Como eu disse, temos público bastante diferenciado e claro que a primeira coisa a fazer é compreender o público a quem nos dirigimos. E sempre, portanto, se for para grupos escolares, nós temos que saber exatamente quais são as expectativas, quais são os assuntos mais relevantes e temos que saber caracterizar muito bem o público a quem se destina a nossa comunicação. A comunicação em ciência, de uma forma geral, seja a que público se destine, tem duas características que têm mesmo que ser contempladas, que é ultrapassar termos científicos que as pessoas não entendem e portanto, nesse aspecto, traduzir e explicar o melhor possível esses termos e aproximar a ciência das pessoas, porque a ciência é algo que está lá muito longe de nós. E se nós conseguirmos, de alguma forma, na comunicação que fazemos, aproximar a ciência do nosso dia-a-dia, portanto, a primeira coisa a mostrar é que nós vivemos todos os dias rodeados de ciência. Na história natural é muito fácil, porque nós temos plantas por todo o lado, temos animais por todo o lado, mas também é possível ao nível da matemática, da física, da química. Portanto, se nós conseguirmos, de facto, comunicar o nosso dia-a-dia de outra forma, com um contexto científico, então vamos interessar as pessoas, pelo menos por aquele tema, não é? E depois fazer com que as pessoas tentem saber mais, estimular a curiosidade, provocar a curiosidade é muito, muito importante. Pronto, e portanto acaba por ser estas duas características que eu destacava como transversais, independentemente do público que tenhamos, mas temos que saber caracterizar muito bem o público a quem nos dirigimos. Claro. Quando falavas agora de comunicar ciência, isto fez-me pensar que, como comunicadores, não é, na vossa posição, muitas vezes há aqui esta questão de ser o intermediário, não é, entre o público e o cientista, ou o artista, ou qualquer outra forma de especialista. Joana, como é que é este desafio de ser intermediário e de ter que garantir que estes dois códigos tão diferentes se encontram num ponto qualquer? É o nosso trabalho. É o essencial do nosso trabalho, acho eu. Por isso, voltando à tua pergunta inicial, o que é que a linguagem deve ser para nós? Eu acho que a linguagem para nós é uma ferramenta que temos a obrigação de usar o melhor possível para aproximar todas as pessoas do acervo que nós estamos a conservar, bem como de muitos outros patrimónios que passam temporariamente pelos edifícios ou pelas salas ou pelos espaços abertos que estamos a gerir de algum modo. E
este triângulo comunicador, não é um quadrado já, comunicador, especialista, público e linguagem, como é que isto funciona? Como é que tu trabalhas isto? Nós, não vou dizer eu, para já em equipa, não trabalho sozinha, não creio que alguém o faça. E se queres que vá ao exemplo da exposição da luz, pronto, que era esse, ótimo. Então, é um exemplo radical, porque por nossa própria iniciativa, ninguém nos obrigou, não é? Resolvemos fazer uma exposição sobre um tema que para Lisboa é muitíssimo importante e de um museu que se quer desenvolver como um museu de cidade contemporâneo. O tema da luz, a luz de Lisboa é um tema que nos diz muito a todos, sejamos de Lisboa, não sejamos de Lisboa. Para os estrangeiros está nos tops um dos valores principais desta cidade é a luz natural. E, a certa altura, resolvemos arriscar e tentar elaborar um projeto expositivo, que depois foi muito mais do que uma exposição, foram conversas, foram palestras, foi o catálogo, foram as reações do público, que não só fez comentários, mas também fazia desenhos, escrevia letras de música e fazia poemas, enfim, foi uma exposição especial, de facto. E resolvemos arriscar e tentar convencer a quem de direito para fazermos uma exposição sobre algo que não se pode expor. Não podemos, não é? Aprisionar a luz de Lisboa dentro de uma vitrine. E por isso, à cabeça, era um projeto muito difícil. E só funcionaria, ou não, se tivéssemos uma equipa com várias cabeças diferentes. E então, a primeira coisa que fizemos, aliás, estando aqui a Raquel ao meu lado, a Raquel provavelmente não sabe, mas a primeira coisa que eu fiz, antes de propor a exposição, foi ligar à Marta Lourenço. Sabes isso? A Marta Lourenço trabalha, é vice-diretora, creio eu agora, do Museu de História Natural e das Ciências, muitos de nós conhecemos, é uma grande especialista em Museologia das Ciências e Museu de Ciências, e perguntei-lhe se era uma estupidez, porque podia ser, tentarmos fazer uma exposição, não só sobre representações artísticas, porque isso seria simples de fazer, mas também com uma parte científica que de algum modo ajudasse a explicar porque é que a luz de Lisboa é especial. Porque que ela é especial, nós sabemos. Temos a certeza absoluta, assinamos por baixo, com o nosso número de cartão de cidadão, sem dúvida nenhuma. Mas se fazia algum sentido, eu não fazia a mínima ideia, não sou física, não. Ela ficou a pensar, não me disse que era uma estupidez, o que já não foi nada mau, e depois fomos avançando. Pronto, e então depois tivemos a sorte, porque é uma sorte, de termos escolhido comissários fantásticos. A professora Neiró, que foi diretora do Museu da Ciência e da História Natural, aliás, na altura em que o museu era só o Museu de Ciência e depois se juntou os dois, e que tem experiência larga em fazer exposições, portanto está habituada a traduzir cientificês, peço desculpa, não existe, mas pronto, para o comum dos mortais através de objetos museológicos, que não é a mesma coisa de fazer comunicação da ciência em livro. E foi o que nós aprendemos com a professora Neiró, não tem fim. Ela diz sempre que aprendeu também muito connosco, o que é um bónus para nós. E depois convidámos também um diretor de fotografia de cinema, o Acácio de Almeida, que é também um especialista na luz, mas de outra maneira completamente diferente. E que foi ele que fez a fotografia do filme Lisboa Cidade Branca, de Ballantané, que levou Lisboa nos anos 80 ao mundo, através do filme que ficou famoso. Confesso que a primeira reunião que tivemos, que eram só eles os dois e eu fiquei um bocadinho aterrada a rogar pelo Santo António, sem saber o que é que havia de fazer, porque eles falavam os dois sobre a luz, mas não tinham a mesma linguagem. Claro, uma é física nuclear, é a especialidade da professora Neiró, e ele de fotografia de cinema, mas eles começaram-se a entender lindamente. Eu é que não entendia nada, porque não sei nem de fotografia de cinema nem de física. Mas depois começou-se a avançar no discurso e começámos todos a perceber que era um desafio interessantíssimo, que nos estávamos a colocar uns aos outros. E eu creio que haverá talvez, enfim, tentando fazer o exercício da resposta à questão que nos foi colocada por e-mail, que é como é que foi possível, numa exposição tão pluridisciplinar, encontrar uma linguagem acessível a todos, ou a muitos, todos nunca é, a muitos,
eu creio que, por um lado, é pela própria natureza da exposição, por ser multidisciplinar. E, portanto, confrontou vários tipos de perfis ao longo do processo de trabalho. E nós íamos não sabendo uns dos outros e, portanto, servíamos um pouco de cobaias para a linguagem especializada de cada um dos perfis. Nós com a parte artística, uns com o cinema, os outros com a ciência. E eu acho que essa perspectiva é interessante, porque pode haver a noção de que somos nós os especialistas e depois o público está ali. E o público tem baixa literacia, tem necessidades especiais, ou então não percebem nada disto, não é? Mas é interessante quando são especialistas a comunicar entre si, todos altamente educados, todos com muita prática destas coisas, que começam a perceber que, espera, eu também não percebo. Exatamente, claro. Portanto, esta questão da acessibilidade da linguagem não é só para os outros que estão lá longe. É para toda a gente. Quanto mais acessível possível, mas é claro que é para toda a gente. E depois, eu creio que também teve muita importância o facto do nosso trabalho ter sido, durante meses, colocar perguntas. O que é a luz? Porquê é que a luz de Lisboa é especial? Pode-se mesmo comprovar cientificamente que a luz... Pode, já está, no fim chegamos a... Sim. Quer dizer, não é uma resposta, é um conjunto de fatores, mas sim. Tanto assim é que nós resolvemos fazer no princípio da exposição, não foi a primeira sala, afinal foi a segunda, ficou chamada a sala das perguntas para nós, que tínhamos uma quantidade de perguntas nas paredes. E eu creio que essa atitude de colocar perguntas e, portanto, de colocar dúvidas e de não vir nenhum de nós com certezas, e muito menos certezas absolutas para cima da mesa, afirmando isto é assim, portanto vamos explicar sob a forma de uma exposição que isto é assim, é muito importante, mas muito mais criando diálogos entre nós e levantando e criando respostas às perguntas que tínhamos e que achávamos que o público também ia ter, que acabou por resultar numa busca de uma linguagem coletiva que acabou por ser a linguagem da própria exposição, tanto transmitida, esperamos nós, através das obras expostas, obras de arte contemporâneas, fim do século XX até agora, cinema, fotografia, também publicidade, também houve um espaço para isso, mas também a ciência, e claro que, para além dos dois curadores principais, os consultores também tiveram aqui uma ajuda fundamental, porque tivemos uma consultora para a área das artes visuais, em que aí nós estávamos mais, enfim, percebemos um bocadinho mais do assunto, nós museu, e portanto tivemos um diálogo mais simples, mas para a parte da física foram 3 consultores, para além da própria professora Neiró, 4 tipos diferentes de físicos. Eu nem sabia que havia tantos tipos diferentes de físicos, mas foi muito importante, e assistir aos diálogos entre eles, por um lado para nós era um desafio, porque não percebíamos tudo a princípio, depois fomos percebendo mais, mas para eles também foi muito importante porque nós éramos cobaias. E como não sabíamos nada de física, era fácil experimentar em nós primeiro. Que asseguravam essa tradução? Ou era um trabalho feito por toda a equipa? Completamente de equipa. Nós começávamos por pedir tradução para português corrente, não é? Quando era preciso, quando eles não começavam logo por aí, porque estes físicos são todos muito bons, todos da Faculdade de Ciências, e são... creio, claro que há imensas exceções, mas quando as pessoas são francamente muito boas, normalmente sabem traduzir em linguagem corrente toda a sua grande sabedoria aplicada àquele específico assunto. Portanto, acabou por realmente resultar bem e nós aprendemos imenso uns com os outros. E depois também é o facto de serem pessoas que já estão habituados ou a dar aulas, e não só para universitários, ou a fazer explicações, ou a fazer visitas guiadas, nós, não é? Portanto, todos nós temos como preocupação a comunicação, não é um extra, é o objetivo. Exato. E por isso é que eu acho que isto tudo junto acabou por resultar. E foi muito divertido. E eu estou cheia de pena de não ter ido. Agora, pegando nessa frase de a comunicação não é um extra, é o objetivo, não é? É o objetivo do vosso trabalho. E certamente é o objetivo de toda a gente que trabalha nos museus e na oferta cultural. Mas se é assim, porquê é que ainda há tão pouca clareza? Quais são os obstáculos? Quem é que quer avançar? Célia, está com vontade. Eu acho que um dos grandes obstáculos, para aquilo que vimos aqui, isto só é possível se for um trabalho de equipa. Não é possível se não nos juntarmos várias pessoas e trocarmos os saberes.
eu acho que um dos grandes problemas que nós temos muita dificuldade em trabalhar na equipa. Portanto, nos juntarmos todos, nós estamos como que em pequenos pelouros e, portanto, cada um pensa que é o detentor, entre aspas, claro, do seu saber e tem alguma dificuldade em partilhá-lo com o outro. E estes exemplos que nós estamos aqui a viver, eles foram possíveis, foi possível juntar uma vasta equipa de pessoas que estavam na disposição e, como foi dito, é preciso saber muito, não é? Quando me foi colocado este desafio, quando avançámos com este desafio, por exemplo, estou a olhar ali para a doutora Vânia, que é do Museu de Leiria, que tanta vez eu dizia, mas o que é isto que está aqui escrito, e com a vasta equipa dela, e ela dizia, mas isso é o mais simples, o mais simples de todos os historiadores e todas as pessoas que estiveram envolvidas, e eu disse, mas isto não é simples, isto não se entende. Qual é o vosso critério de simples? Que toda a gente consiga entender. Que eu possa dar a todas as pessoas e consigo entender. Todos estes exemplos que vocês têm, que nós temos aqui, eles passaram por várias pessoas com deficiência intelectual para ver se eles conseguiam entender. Portanto, não os colocámos assim só porque nos lembrámos. E, portanto, foi preciso, e com vários graus de deficiência, para que eles possam entender, e alguns testes que é possível fazer, portanto, há um conjunto de regras para que isto possa ser explícito, para ver se todas as pessoas conseguem entender o que está lá. E eu acho que isso não acontece precisamente porque os historiadores, os arqueólogos, não vamos mexer ali porque ali, isto é assim, diz assim. Como eu vos disse, eu sou investigadora e, portanto, também, como já foi dito hoje aqui ao longo do dia, nós comunicamos numa linguagem complexa, em artigos científicos e etc. E, portanto, desmistificar isto. Eu acho que também o facto de nós conseguirmos fazer isto é que nesta equipa nós temos professores e nós temos que desmistificar todos os dias conceitos para os nossos alunos e, portanto, isso também ajudou. Eu penso que isto ainda não acontece porque há ainda o estigma que se nem todos... Um pouco um estigma, desculpem lá se me vão levar a mal com isto que eu vou dizer. Coragem. O estigma que se for muito simples, não é erudito, não tem nada por trás, não tem por trás o saber científico e é o contrário. Para eu ser uma boa investigadora, vocês têm que entender o que está aí. Portanto, quando muitas vezes, e eu posso partilhar convosco, me disseram, mas o que é isso dos bonecos aplicados à cultura? É assim que os meus colegas, que também são investigadores comigo, dizem, isso não é assim uma coisa simples que a gente chega ali e carrega num botão e sai. Eu disse, não é nada assim, há regras específicas para fazer, vamos nos lá sentar e entender. E quando se percebe que, por exemplo, uma simples página do Word que vem já numa escrita que se diz simples para um historiador, mas que eu tenho que estar pelo menos com a minha equipa, sei lá, 3 ou 4 dias a trabalhar em cima dela e no fim eu percebo isto, ninguém entende isto, ainda temos que trabalhar mais. Portanto, quando se percebe isso, bem, afinal isto é preciso ter muito saber por trás. E nós fizemos no fundo, este estudo de caso na zona de Leiria, que agora já temos outros museus a procurar-nos para fazer, portanto já há várias experiências que estão a acontecer pelo país, nomeadamente a nível dos museus, precisamente para mostrar à sociedade onde estamos, porque eu acho que o mais grave que acontece hoje em dia, nós temos que fazer ciência. A ciência é que faz um país avançar. Mas a ciência não faz sentido nenhum se eu não passar para a sociedade. Alguém falava hoje do estudo das bactérias, etc, etc. Ok, isso é tudo muito importante, é super importante, mas é importante que as pessoas também percebam quando se desmistificou. Peço desculpa, mas já não me lembro do nome da oradora, da Joana, quando ela disse de uma maneira tão simples que todos nós entendermos, não é? Portanto, no fundo, isto não é uma comunicação, como o próprio nome diz, aumentativa, ajuda a aumentar a comunicação, porque qualquer um de nós que está aqui tem comunicação. Ou seja, vocês neste momento que estão em silêncio e olhar para mim, se eu tiver mais algum tempo, eu consigo estar a comunicar convosco.
uns sorriem, outros não sorriem, outros dizem nunca mais se cala, etc. Vocês estão a comunicar comigo e nem sequer conseguem controlar essa comunicação. Portanto, o que estamos aqui a fazer é aumentar essa comunicação, no fundo, que nós já temos e torná-la acessível a todos. E isto só vai ser possível quando nós entendermos que, de facto, comunicar deve ser para todos. Só assim. Sim. Joana, queria dizer uma coisa? Eu creio que nós não somos formados para simplificar o discurso, antes pelo contrário, não é? Claro. E já nos aconteceu a todos nós. Essa dificuldade eu continuo a tê-la. Quem trabalha, nós, museu, também temos. Ou seja, isto não é fácil, de todo. Eu sei. Não é. E, portanto, não está ultrapassado e não sei se alguma vez vai estar. Agora, é um caminho que eu creio que já muitos de nós temos como claro que devemos seguir. Mas é algo que temos que desconstruir em nós próprios. Mas também é bom lembrar que, pelo menos, pronto, naquilo que nós sabemos fazer, exposições dentro do âmbito de museus, temos vários níveis de comunicação. Estamos a pensar e a falar mais hoje no mais básico, que é no espaço expositivo em que toda a gente entra e o que é que vê. E há menos obstáculos para trabalhar esse nível ou há mais obstáculos? Não. O que eu queria dizer é que este é o primeiro nível, o nível das legendas e da primeira parte dos textos de sala. Depois a segunda parte pode-se ler ou não. Depois há imensas questões de design à volta disto, mas pronto, agora não vale a pena irmos por aí. Mas depois também há, ou pode haver, catálogos e livros. Ou seja, a linguagem académica e o aprofundado também em termos de linguagem não tem que ficar excluído. Pode não ficar escarrapachado logo no sítio por onde toda a gente passa, quer tenha ou não ferramentas para descodificar. E, portanto, se calhar podemos separar para os vários canais de comunicação tipos de linguagens diferentes. Okay. E não temos que os excluir também em visitas guiadas. Todos sabemos que podemos fazer e devemos fazer visitas guiadas em linguagens diferentes, falando sempre em português ou sempre em inglês. Seja para crianças, seja para adultos com deficiências, também fazemos, seja para adultos sem deficiência nenhuma, mas com uma preparação académica não elevada, seja para especialistas na área. Até são pessoas diferentes que fazem as visitas. Nestes casos estão diferenciados. Portanto, temos uma série de ferramentas, é preciso usá-las. Claro. Raquel. Eu queria comentar tudo o que foi dito até agora, mas pegando em tudo, mas pegando no que a Célia disse relativamente ao trabalho em equipa para ultrapassar esta questão e naquilo que tu estavas a dizer sobre o triângulo que existe nos museus, vamos pôr a linguagem no meio. Pronto, vamos um triângulo com a linguagem no meio. Mas de facto temos os curadores / investigadores, temos os educadores e temos a comunicação, o serviço de comunicação, o marketing, como queiramos chamar. E eu vou-vos dar um exemplo com os textos que vocês estão a ver passar e que vão encontrar aí um relativo a rochas e outro relativo a plantas, portanto vocês identificam como sendo do Museu de História Natural da Ciência, porque há de facto uma evolução e eu acho que nós estamos a conseguir ir ultrapassando. Eu também não acho nada que está ultrapassado e até acho que é mesmo um trabalho em progresso. Temos que ter uma humildade de estar sempre a aprender e de ter os outros em conta. Mas pegando no exemplo, o das rochas, que se intitulava em bold, e o Hugo não pôs porque se deve ter assustado, bandas ferríferas do pré-câmbrico, e eu digo-vos isto e vocês dizem, o que é assim? Também tenho uma foto desse lá em casa. Pronto. De facto, está numa exposição bem conseguida do ponto de vista de conteúdos, porque quando é guiada nós temos feedback muito positivo, mas em visita livre não. Precisamente porque as pessoas não percebem nada. E essa exposição foi desenvolvida, nomeadamente, há muitos anos, por curadores. De facto, nós ainda não tínhamos o serviço de educação e o serviço de comunicação a funcionar em pleno, ao nível das tabelas, dos textos, por aí fora. Pronto. Depois, o das plantas que vocês veem a seguir, que é da Sinalética do Jardim Botânico, já teve a contribuição, a colaboração de pessoas, tanto do serviço educativo como do serviço de comunicação. Mas mesmo assim, se vocês estiverem atentos, veem ainda uma mistura muito grande. São textos longos, que tentam explicar palavras difíceis. Mas eu tinha coisas
da curadora, por exemplo, isto é só um exemplo, estávamos a falar de uma árvore que é o ginkgo biloba, não sei se vocês conhecem, e ela dizia, e ela dizia-me, não, nós temos que dizer que é uma espécie dioica. Eu dizia, mas as pessoas não sabem o que é uma espécie dioica, vamos dizer que tem os indivíduos têm os sexos separados. Além disso é giro, e as pessoas começam a pensar porquê, o que é e tal. E ela respondeu-me, nós temos que ensinar os termos às pessoas. E eu respondi, não, nós temos que fazer com que as pessoas se interessem pelo tema. E depois os termos, se quiserem, vêm depois. É uma batalha, não é? Não é? E muitas vezes na documentação que sai cá para fora vêem-se ainda restos de sangue. Sim. Suor e lágrimas. E só para dizer uma última coisa, Sandra, antes de terminar, é preciso também reconhecer, e eu penso que também estamos nesse caminho, mas em Portugal ainda não existe, o papel, de facto, de quem traduz, do educador, da pessoa que trabalha na comunicação. Pronto, eu acho que é um caminho que se está... Sim, e quanto melhor se conseguir ligar esse papel ao sucesso das exposições, de tudo mais. Eu estava a pensar em alguns documentos que nos enviou e essas marcas de batalha que eu ainda consigo ver, e que certamente foram alvo de muita negociação, não é? Ainda há frases cheias de conceitos completamente abstratos, não é? E eu penso, como é que, com muitos bonecos que aqui se ponha, como é que alguém que tem uma dificuldade cognitiva consegue apanhar isto? Por exemplo, o menino era objeto de ritos funerários. Eu aposto que vocês andaram ali horas à volta daquilo e depois no fim tiveram que conceder que ficava assim. Sim. Ou revelava índices, não é? Sim, de não sei o que humano. Sim. Muitas horas mesmo. Muitas horas. Pois. Não é restos de sangue, mas são muitas horas de negociação. E também há pouco se referia aqui o papel, porque sempre que terminamos um trabalho achamos que ele não está suficientemente bem e que havia algumas coisas a alterar, isso é normal. Mas, por exemplo, uma grande batalha é com os nossos designers. Portanto, quando nós pensamos em criar, nomeadamente, um folheto ou um guia, etc., quando nós falamos nos pictogramas, mas estes pictogramas não estão bem desenhados, não estão bem elaborados. Estes pictogramas deviam ser imagens mais elaboradas. Eu disse, não, mas estamos a falar com um tipo de população. Ou seja, nós estamos a usar estes pictogramas porque estes pictogramas se usam neste momento em cerca de 30 países, para terem uma ideia, desde o Japão à Austrália. Portanto, são aqueles que esta população conhece e que estão estudados e que foram criados por uma terapeuta da fala e etc. Portanto, tem uma base. Nós agora o que estamos a fazer é adaptar a outros contextos, porque se eles já conhecem esses pictogramas, não vamos criar outros. Mas se nós criássemos outros com um design diferente, mais sofisticado, isso são horas e horas. É preciso ceder. E, portanto, quando terminamos um trabalho, achamos logo a seguir que ele estava no momento de iniciarmos novamente. E alguns deles neste momento já devem e têm que ser revistos, claro. É preciso também vocês perceberem um pouco que estamos aqui só a falar de museus, e claro, é a nossa temática, espaços culturais, mas eu também tenho que vos falar que este é um projeto que começou há uns anos atrás com uma vasta equipa de pessoas que tem a ver com a acessibilidade dos livros, que é uma coisa também que não acontece em Portugal. Nomeadamente as histórias para as crianças, como devem imaginar. Portanto, muitas das histórias que chegam às crianças, elas não são acessíveis à maioria delas. Nós temos livros que são aconselhados pelo Plano Nacional de Leitura, pelo nosso Ministério da Educação, e nessa mesma sala pode estar um conjunto de crianças que não consegue sequer entender essa história, porque ela está numa escrita que pode ser para crianças, mas que pode não ser simplificada. E eu estou muito à vontade para falar disto porque o meu hobby é escrever histórias infantis, portanto, e quando escrevo histórias infantis, crio personagens, como qualquer escritor, mirabolantes, com um conjunto de adjetivos para as personagens, que se eu retirar tudo isso, a personagem está lá na mesma e a criança consegue entender. Portanto, isto é um caminho que se tem que fazer caminhando, e que vai levar algum tempo e que nunca estará, não há inclusão nem acessibilidade
total. Isso não é possível. Isso é um mundo irreal, não é? É um mito. É um mito. Ou O que seja, interessa é temos- chegar ao máximo, Sim. ao maior número possível de pessoas. E garantir que de uma forma ou de outra o menor número de pessoas possível fica Exatamente. de fora, não é? Porque isso implica muita flexibilidade. Se não chegamos lá com texto, chegamos lá com uma imagem. Se não chegamos lá com uma imagem, chegamos lá com gestos, não é, Ângelo? Que é o que tu Precisamente, fazes na... Só partilhar aqui uma situação que há pouco, quando estava a dizer, uma das coisas que acontece, claro que se fala o inglês, se fala o francês, em alguns museus se fala o alemão, etc., mas em alguns sítios vão pessoas que não falam nenhuma língua dessas. E, por exemplo, outro dia o feedback que tivemos é que os chineses estavam a usar este tipo de documento, pediam este tipo de documento para fazer essas visitas, porque, ou seja, não entendiam nenhuma daquelas línguas com que se comunicava no museu e, portanto, levavam isto e conseguiam entender. E isso foi para mim uma experiência gratificante. Se eles conseguem entender, é Para além porque das isto, palavras mesmo. não é? Para além das palavras. Fantástico. Só acrescentar, eu acho que aqui em resposta à tua pergunta, o trabalho em equipa é fundamental, então acho que no caso dos museus é fundamental que tenham o feedback das pessoas que trabalhamos com grupos, com necessidades diferentes ou diversas, saber isto não funciona. Então, tem que ser mímica, a linguagem tem que ser simplificada desta forma. Partilhar, por exemplo, a nossa experiência em sala de aula, dizias da mímica, da imagem, este tipo de experiências podem ajudar a tornar mais acessível, não é, a linguagem. Queres que eu lance uma pergunta para eles estarem entre ti? Obrigada. Obrigada, Sandra. Eu perguntava, talvez a todos, porque a questão de como passamos da teoria à prática e, sobretudo, como é que conseguimos ultrapassar o tal estigma do qual a Célia falou e nós todos entendemos o que isso é. Como é que conseguimos ultrapassar isso? Esta necessidade de impressionar os nossos pares, de utilizarmos palavras que são importantes, mas que na verdade não dizem muito, de adjetivar muitíssimo os nossos textos. Em 2 exposições que visitei recentemente encontrei a palavra única, uma iniciativa única, uma exposição única, repetidamente, e não conseguia entender o que é que tornava aquela exposição única. O que é preciso para darmos este passo, para ultrapassar este... E agora olha para o outro, não olha para o... Antes, Catarina, sim. Talvez antes disso gostaria de perguntar quantas pessoas que estão aqui na sala são responsáveis por textos? Talvez metade, é isso? Ok, muito bem. Então, quer começar? Não, a Catarina, desculpa. Quem tem microfone? Bem, eu não escrevo textos para museus, mas escrevo muito de decorrente da minha atividade profissional e às vezes dou a ler outras pessoas que não têm nada a ver com o meu trabalho e pergunto-lhes, isto faz sentido para ti? E às vezes é só a minha mãe ou a minha irmã ou pessoas que, ok, provavelmente terão um nível de educação semelhante ao meu, mas não trabalham propriamente na minha área, e eu já fiz isso em alguns textos que considerei importantes. Pronto, é uma sugestão. Obrigada. Eu passo à Wanda normalmente. Passo à minha outra colega da curadoria. Sou Emília Ferreira, da Casa da Cerca. Eu sou Wanda Piteira, da Casa da Cerca. Isto parece um duelo e ela, mas é... A Emília é a curadora, eu sou a responsável de comunicação. Desculpa. Não faz mal. Não, fazemos isso porque... eu lembro-me muito bem de uma fase em que eu não percebia nada do que estava a ver e a ler.
que é uma coisa que ainda acontece recorrentemente, portanto não é uma coisa que eu preciso me lembrar assim tão afincadamente. Há textos que às vezes leio e penso que raio aquilo quer dizer e ainda ouço muitas vezes comentários do género: ai, está tão bem escrito, não está? As coisas em que se domina o código de uma forma perversa não me parece que sejam bem escritas, são apenas perversas, é para a gente mostrar que é muito lida. E isso realmente não nos leva a lado nenhum. O problema, muitas vezes, é tentarmos ser claros. Acho que é o maior problema. Uma das coisas que mais me envergonha é quando escrevo um texto que penso que está claro e depois o tradutor me pergunta: o que é que isto quer dizer? E eu pensei: fogo. Pensava eu que tinha corrido tão bem, não é? Portanto, há esse problema, mas convém pensarmos no outro lado. Tento ter isso em mente. E não sei se consigo sempre, muitas vezes acho que não, mas pronto, tenta-se. Posso acrescentar já agora? Eu, por exemplo, posso falar da minha experiência, tentando responder um bocadinho à pergunta que a Maria fez agora. Nós podemos fazer muitas coisas. Uma das coisas que eu faço é questionar muito e picar muito as pessoas a Emília, da curadoria das exposições. Estou sempre a fazer perguntas: porque é que estás a fazer as coisas assim? Para quem é que estás a fazer esta exposição? Eu lembro-me de entrar na Casa da Cerca e perguntar: esta exposição é para quem? Ficar toda a gente a olhar para mim. E lá vem a chata da miúda agora aqui fazer perguntas que nós não estamos, de facto. E eu estou a dizer isto não é porque eu fui revolucionar, seja o que for, não é isso, é que não se pensava nisso. As pessoas faziam isso de forma inconsciente, faziam as exposições porque tinham que fazer. Pronto, e havia um artista muito giro e que fazia um trabalho muito porreiro, mas então para quem? Para quem é que essa pessoa trabalhava? Então porquê é que nós vamos buscar o trabalho dessa pessoa e porquê é que o estamos a mostrar? E eu acho que isto é uma consciência, que nós dizemos isto hoje em dia e parece que é toda a gente pensa nisso, mas não era assim há meia dúzia de anos atrás. Há meia dúzia de anos. E, portanto, eu acho que isto é importante. Eu acho que as pessoas... Depois há aqui um fator que nós, se calhar, não falámos aqui hoje, que é muito importante, que é a falta de meios. E isto é incontornável. Nós estamos a falar de museus que a maior parte deles são públicos, que não há meios. Não há meios humanos, nem há meios financeiros. E isto é muito importante. Eu sei que não é a única coisa que falta, porque temos que ter consciência primeiro. Mas agora já temos consciência. Agora o que é que vamos fazer? Eu adorava fazer uma exposição na Casa da Cerca com uma equipa multidisciplinar de não sei quantas pessoas a pensar. Quantas vezes nós não pensamos nisso? Mas é muito difícil, de facto. Não há meios. E quando falamos de falta de meios, falamos de uma pessoa da comunicação, que sou eu, uma pessoa no serviço educativo, uma pessoa nas exposições. E, portanto, estas pessoas têm mesmo que ser super pessoas para poderem fazer isto tudo que nós estamos aqui a dizer hoje. Já agora, Maria, posso só acrescentar uma coisa? É que uma das minhas sortes é que eu não sou só curadora, eu também sou do serviço educativo, portanto eu tenho que falar com as pessoas, tenho que ouvir as pessoas fazerem perguntas, analfabetos, académicos, estudantes de artes, estudantes de engenharia. Eu só trabalho com adultos, dos 15 anos para cima, portanto, alargo um vasto espectro de adultidade, digamos. Mas tenho que lidar com o público, portanto, quando penso as exposições e quando penso os textos, penso que também são essas pessoas com que eu depois vou ter que me encontrar para explicar o que é que estão a ver. Isso ajuda-me bastante. Sim. Então, humildade? Obrigada. Eu sou do Museu Bordal Pinheiro. Pronto, a questão da humildade é, de facto, penso eu, que é dirigida a todos nós, não é? Aprende-se com a questão do trabalho em equipa e, de facto, das pessoas serem capazes de sair dos seus pequenos pelouros, não é? De aceitarem ouvir os outros. Esta questão também é muito importante do contacto com o público. Se estava a falar Pronto, porque as pessoas às vezes estão nesse seu pequeno pelouro e não se misturam, não se chegam a misturar com o público e de facto trabalham sem se chegarem a misturar com o público. E às vezes é importante acompanhar visitas tão dispares quanto as das crianças, as dos adultos, as das pessoas com necessidades especiais, para realmente nos apercebermos todos onde é que podemos melhorar. De qualquer modo, eu penso que uma das coisas que a Joana Sousa Monteiro disse e que é de facto penso que uma das soluções é nós aceitarmos que temos que ter vários níveis de informação disponíveis e que, de facto, aquela primeira informação de quem entra numa sala, que é a tabela,
Tem que ser forçosamente simples, clara, concisa, frases curtas, diretas, straightforward, não é? Mas a partir daí, depois há vários níveis possíveis de aprofundar, etc. Como faço também trabalho para a imprensa, é um bocadinho a mesma coisa, mesmo para os jornalistas. Eu penso que é sempre interessante ter vários níveis de preces. Portanto, às vezes há uma coisa que é a nota de imprensa, que pode ser de facto uma coisa muito curta, mas depois pode vir acompanhada de um PDF que desenvolve ligeiramente. E depois também nos podemos mostrar disponíveis para acolher os jornalistas in loco, e eles beneficiarem realmente de uma visita ao espaço, uma visita, enfim, mais cuidada, de usarem de imagens, etc. Mas, portanto, pensar sempre em vários níveis de informação, penso que isso é importante e também misturarmos com o público. Penso que essas duas coisas podem ajudar. A humildade é no sentido, nós temos que não ter pena de riscar o nosso texto todo se for preciso. A seguir acontece. Pronto, estava bonito, mas não servia. Eu prometo ser rápida, Maria. Mas diz. Eu ia fazer um comentário. Sim, posso só responder aqui, já te passo a palavra. Ao ouvi-la falar dos vários níveis, não é, de informação, fiquei a pensar que isto provavelmente é uma situação tão ideal como as equipas multidisciplinares. Portanto, quando sabemos que temos poucos meios, qual é a prioridade? Um catálogo luxuoso ou alguém que possa escrever de forma mais simples e as legendas e as tabelas que estão aí para todos ler, que sejam para todos entender? Como estabelecemos estas prioridades? Não é? Pergunta retórica, vou passar a palavra à Catarina. Acho que é um trabalho de resistência, ainda falando da tua primeira pergunta, acho que é um trabalho de resistência e de educação, e é um trabalho que tu fazes com as tuas equipas internas, com o teu diretor artístico, com os teus programadores, e aí é um trabalho que não só fazes com eles, como fazes também em conjunto com os artistas, e porque o trabalho de reescrever, de editar, de ter bons conteúdos, seja para uma sinopse, seja para uma folha de sala, seja, pronto, eu trabalho em termos de artes performativas, é diferente, mas mesmo assim acho que é uma realidade bastante próxima. Mas isto para dizer, quando eu falo de um trabalho de resistência, falo de um trabalho de muitas vezes as companhias regressam e de ano para ano eu percebo claramente que o trabalho que nós dedicámos há uns anos atrás agora começa a colher frutos. Depois, quando falo do ponto de vista de trabalho interno, falo que tu tenhas um diretor artístico ou um programador que está contigo, que se tu dizes isto está uma valente porcaria, ele vai reiterar aquilo que tu dizes e vai dizer, ok, então eu vou escrever um texto novo, ou vamos encomendar um texto a alguém, ou tu própria vais escrever isso, mas temos que estar sempre, ter sempre de alguma forma essa proteção, digamos. E do ponto de vista do lado artístico também ter esta consciência que aquela não é a sua matéria, porque eu também não vou para a cena e não vou dizer mais à esquerda, mais à direita, mais assim ou mais assado. Vamos todos dar um contributo e fazer um trabalho em parceria, mas de alguma forma esta é a minha área, portanto a minha voz tem que ser ouvida, é isso. Eu gostava só de falar de uma questão que acho que ainda não foi colocada em cima da mesa para quem trabalha conteúdos. Eu também trabalho em teatro, no Dona Maria II, e acho que há uma questão que as pessoas dos museus focaram-se muito do momento em que se produzem os conteúdos e depois existe a tabela e a tabela está lá e depois já não pode ser alterada. Mas esquecemos, ou pelo menos ainda não focamos, que hoje em dia podemos estar constantemente a comunicar a nossa atividade, o nosso espetáculo ou a nossa exposição através das redes sociais, da internet, etc. E não nos podemos esquecer que esses são momentos que podemos sempre reformular a comunicação. E acho que é muito interessante irmos à procura de várias fontes. Não só voltar a falar com os artistas, ou com o diretor artístico, ou com o curador, mas também ir procurar o que é que os jornalistas já disseram sobre este trabalho, o que é que os críticos já disseram, porque muitas vezes está na imprensa e nós pensamos, ai que bom, que já saiu no Público, no DN, blá, blá, blá. Mas sabemos que as pessoas já não leem assim tanto o Público, o DN, etc, etc, etc. Mas se calhar o nosso público vai ao nosso Facebook, ou vai a consultar a nossa newsletter. E não nos podemos esquecer que essa é uma maneira de nós dizermos que esta exposição, que este espetáculo foi falado e o que é que foi dito. E também pensar que uma newsletter sai durante um mês, saem 4 newsletters, uma semanal, por exemplo, que é o nosso caso, depende das instituições e da regularidade, que não podemos estar sempre a repetir a mesma sinopse ou a repetir o mesmo tipo de informação e dizer que isto é único. É numa sinopse ir buscar um excerto de uma crítica, depois noutra um excerto de uma entrevista e depois noutra... Queria só deixar esta ideia. Joana, antes de passar a palavra,
O comentário do Tiago fez-me pensar nas legendas que já lá estão e não podem mudar. Recentemente visitei o St Mungo's Museum of Religious Art and Life, em Glasgow, um museu que fala das religiões e onde as legendas provavelmente não foram repensadas, retocadas desde o início dos anos 90 e, portanto, apresentam conflitos como da Irlanda do Norte ou da Bósnia como se fosse agora. E isto aconteceu no momento em que tinha acabado de ler um artigo sobre legendas digitais. A tecnologia cada vez mais nos ajuda a manter também os nossos conteúdos mais atualizados, porque há coisas que mudam e é bom que nós acompanhemos, não é, este desenvolvimento e esta evolução. Joana? Eu também gosto deste conceito de vivermos em beta permanentemente, de podermos estar sempre a adicionar novos conteúdos e de ir melhorando as coisas. Eu acho que uma das coisas passa por aquilo que a Joana Sousa Monteiro está a falar sobre a exposição. Eu adorei essa maneira de contar. Fiquei cheia de pena que a exposição já tenha fechado, porque acho que ficámos todos com vontade de ir vê-la. Pois, imagino. Mas juntar pessoas a pensarem primeiro e a fazer depois com várias perspectivas, acho que é sem dúvida um caminho. E é uma coisa que demora tempo e que exige uma coisa que é muito importante também para podermos viver confortavelmente em beta, fazer um casting correto. Uma entrevista do John Ford que lhe perguntavam como é que consegue dirigir tão bem atores. Ele disse, é muito fácil, é só fazer um bom casting. E eles fazem tudo sozinhos. Na comunicação, e muitos ou a escolher as pessoas que vão escolher o que é que se vai... É preciso, não é só... Não é, e quem chega a Eneiró quer dizer, não é ter sorte, é saber escolher as pessoas que se... Portanto... Sim, mas... Podiam estar ocupados, mas é preciso saber fazer o casting. Se não fossem aquelas, tinham de ser pessoas tão boas que fossem capazes, não apenas de pensar, como de dialogar com outros. Porque esse processo do diálogo é um processo que... Esta coisa das redes sociais, toda a gente tem Facebook, portanto toda a gente acha que toda a gente sabe fazer redes sociais. E depois é que... como toda a gente tem Facebook, toda a gente sabe fazer redes sociais. E depois põe uma pessoa qualquer a fazer as redes sociais. E depois resulta mais ou menos. Sofia, passas por favor aqui ao João. Eu queria só puxar um tema para esta discussão. É que, de facto, a informação é muito importante e é importante que ela passe. Tudo isto que nós temos estado a dizer é fundamental e a informação, obviamente, tem de ser correta e nós temos estado a ver passar umas coisas que nos dizem pouco, mas que são, com certeza, informações muito corretas. Mas eu acho que nós não nos podemos esquecer que trabalhamos em espaços que são espaços de encantamento, quer sejam museus, galerias, teatros, etc. E que tem de haver sempre, do meu ponto de vista, esse toquezinho que faz com que, se não cada uma das peças, pelo menos algumas peças, fiquem absolutamente marcadas na nossa memória. E essas peças passam por aquele pormenorzinho, por aquela ligação à contemporaneidade, por qualquer coisa que nós não podemos esquecer, não podemos ficar na informação pura e simples, temos de nunca esquecer deste lado do encantamento, do lado do humor, do lado dos afetos, do que se queira dizer, porque senão fazemos uma coisa absolutamente correta, em que estão lá os materiais, a data de início, a data de fim, as técnicas, essa coisa toda, mas esquecemos que aquilo é para nós nos lembrarmos, para ficarmos, guardarmos cá dentro. Era só o que queria dizer. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Eu queria só dizer que temos falado sobretudo em textos nos museus, e os museus têm uma particularidade, que é o espaço da exposição. É um palco onde pode ser uma experiência. E além dos textos, há os objetos, há as fotografias, há os filmes, há o som, há a iluminação. E era só isso que eu queria dizer, que são formas de comunicar que não passam pelo texto e que outras culturas, outras pessoas podem entender de uma forma muito, muito espetacular e com encantamento, como falava o João. É isso. Claro. Isso é quando trouxemos aqui, quando nos convidaram, quando a Maria trouxe... Sim. Quando trouxemos, fixámos-nos só nesta parte da comunicação aumentativa, mas uma das coisas que temos feito e que estamos a fazer é precisamente isso que diz, as peças, réplicas de peças para serem tocadas e tudo isso. E quando dizia encantamento, claro, qualquer espaço que nós visitamos tem que ter esse encantamento, essa marca, mas isso não quer dizer que ele não esteja lá.
mesmo tendo uma linguagem que todos possam aceder. E foi aqui um exemplo da Joana, depois já passo para a Joana completar, que ela deu. Há vários níveis e, portanto, isso é possível. É porque cada um de nós tem um encantamento do modo como entende. Portanto, é possível chegarmos a todos. Eu até diria que o encantamento pode estar na primeira linha, ou deve mesmo estar na primeira linha, ou seja, para mim isso não é uma questão contraditória. O ter que ser claro e simples, que é o tema de hoje, acho eu, de toda a conferência, não tem que ser básico, chato e para lá do, enfim, apenas útil. Pode ser muito mais do que isso e na mesma ser claro e simples. Isso é que é o grande desafio. Quer dizer, para mim é dificílimo. Não sei se haverá aqui alguém para quem seja muito fácil, para mim não é. Mas é esse o objetivo que temos em cada vez que fazemos uma exposição, não é? Sobretudo, essa é a arte e a técnica. Bom, posso só voltar a uma questão da manhã, dos painéis da manhã? Aqui eu acho que estamos a tocar em vários pontos que foram elaborados durante a manhã. E voltava a uma questão que foi colocada no debate, que é a questão do erudito e como é que podemos pôr de lado sem perder a qualidade e a relevância. E eu queria muito voltar a isto, porque o ser simples e claro não quer dizer que tem que ser pouco relevante. Queremos todos o contrário, não é? Pronto, mas às vezes é preciso lembrar-nos que o compromisso entre a qualidade e a simplicidade é que é, de novo, pelo menos para mim, uma enorme dificuldade, mas é esse o objetivo. Não tem que ser infantil. Entre o erudito e o infantil vem um mundo de níveis e de modos de explicar. Nem tem que ser, voltando-me a lembrar do Bordalo, algo que no Bordalo não existe, que é chato. Não pode haver essa palavra dentro do vosso museu, mal seria. E não existe de facto, ninguém sente isso. Pode ser entusiasmante falar aos afetos, isso eu acho que é essencial em qualquer trabalho nosso, de qualquer museu. Se não falar aos afetos de algum modo, estamos um bocadinho a poder perder o tempo, ou a perder, pior do que isso, a oportunidade de fazer com que aquele acervo diga tudo o que tem para dizer. Estando nós a sermos maus tradutores, enfim, voltando atrás. Mas por isso, esse é que é o grande desafio, que é encontrar vários níveis, espaço para colocar as várias linguagens e no nível mais imediato tivermos que optar, e já agora a exposição pluridisciplinar não foi nada luxuosa, tivemos foi parcerias muitíssimo generosas com centros universitários, e enfim, não teve nada a ver com ter grandes mundos e fundos que não temos de modo nenhum. Somos um museu público e municipal como muitos outros que aqui estão, mas é preciso um básico de recursos, claro, bem sei. Sabemos, acho que muitos dos que aqui estamos, não é só a Casa da Cerca, sabemos muito bem o que é, temos que inventar. Mas isso é uma ferramenta que também temos, que é a criatividade, não é? Estão-nos sempre a dizer que precisamos de ser criativos. E até somos, não é? Não somos, até somos bastante. Pronto, exato. Mas então era esta questão do não ser dual, não ser dúplice, simples, com básico, não interessante. Só dizer uma coisa muito breve e pegando nas palavras sobre o envolvimento emocional, e porque isto se toca também com metodologias da educação de ciência, nós queremos que o público se sinta interessado pelo objeto, do ponto de vista do contacto, pode ser sensorial, mas de contactar com o objeto. Queremos, a um outro nível, que o público se sinta interessado intelectualmente por aquele objeto, que pergunte sobre aquele objeto, que queira saber mais, e queremos que o público se envolva emocionalmente com aquele objeto, e esse é o nível máximo que nós podemos querer atingir relativamente à comunicação que fazemos. Estou a falar em museus, mas penso que isto se pode aplicar a outras áreas. Mais comentários, intervenções, questões? Obrigada. Boa tarde a todos e obrigado pelas
excelentes ideias e reformulações e etc. que nos estão a colocar e desafios. Eu só ia colocar uma questão. Falamos muitas vezes em 3 níveis ao longo do dia até, como solução de responder a diversos públicos ou públicos diferenciados. Mas até que ponto é que esses 3 níveis, vamos chamar 3, poderiam ser mais ou menos, são assim tão homogéneos? Ou seja, até que ponto é que o primeiro nível é o primeiro nível para todos, as exposições, para todos os organismos, para todos os institutos, etc. E até que ponto é que a multiculturalidade, ou seja, os diferentes significados, ao fim e ao cabo, para as mesmas coisas, é que é contemplado. Eu sei que isto é muito complexo de responder em termos de exposições e etc., mas acho que é uma questão a pôr em cima da mesa. Obrigada. Não sei. Não sei. Acho que não são homogéneos. Provavelmente não, são mais as vezes em que não são homogéneos do que as que são homogéneos. Eu acho que o que nós todos procuramos é que o primeiro nível seja acessível e diria agora na esteira do que ainda agora se dizia, emocionalmente até acessível, para além de cognitivamente acessível, ao maior número de pessoas possível. E a partir daí vamos diminuindo o número de targets, de destinatários. Mas isso é uma abstração nossa. Depois, na prática, claro que os inquéritos ao público, os estudos que possamos fazer ao público nos ajudam a depois corrigir, às vezes até durante uma exposição, se pudermos fazer isso, ótimo, determinada palavra, ou determinado texto, ou determinada tabela, voltando ao texto, ou sons, vídeos, o que seja, mas para nós é um trabalho contínuo de revisão e correção. Peço desculpa, mas não tenho melhor resposta para isso. E de identificação dos públicos, eu penso, de caracterização dos públicos a que se destina. Em todos os níveis, mas na realidade é isso que nos dá o feedback a priori daquilo que nós queremos fazer. Mas concordo com a Joana, não é fácil, não é uma questão nada fácil e não é homogéneo. Em relação a esta questão que a Cláudia colocou e em relação às vossas respostas, perguntava se seria demasiado simplista considerar, porque estamos a falar muito de públicos-alvo, etc. E quanto mais pensamos em públicos-alvo, pensamos em grupinhos. E a questão é com quantos públicos-alvo é que conseguimos trabalhar numa exposição. E, portanto, pergunto se seria demasiado simplista considerar, num primeiro momento, que o principal público-alvo são os não especialistas. Ponto. Eu acho que nós devemos pensar sempre, quando estamos a pensar, devemos pensar numa primeira fase para todos. Quem vai a estes espaços? Todos. Não sabemos quem vai. Portanto, devíamos, quando estamos a pensar logo de início, não pensar nos especialistas, pensar em todos. Se pensarmos em todos, provavelmente agora já será mais fácil. Se me diz isso dos homogéneos e etc., também não há resposta, não tenho resposta para isso, isso não é possível. E dentro desses todos, quem são esses todos? Tudo isso são questões, mas à partida, nós, quando estamos a pensar, deveríamos pensar logo, ok, isto serve a todos. Tentando, mas quando serve a todos, não é este conceito de todos de massificação que eu vos quero deixar. Posso-vos dar um exemplo, se calhar uma coisa que todos conseguimos entender. O que vos quero dizer, quando nós, por exemplo, precisamos de fazer uma dieta, a dieta ali da Joana não há de ser a mesma que a minha, por exemplo. Aquela é magrinha, não precisa de dieta. Ou seja, é adequada, portanto, este todos é pensarmos em todos de acordo com a necessidade de cada um. E isso é que é difícil. Pensarmos para todos de acordo com o público heterogéneo que nos vai visitar. Isso é que é muito difícil e isso é que será difícil alguma vez chegarmos a essa perfeição, penso eu. Sim, Rita. Eu queria pôr assim uma questão talvez um bocadinho fora, mas eu acho que faz sentido ainda por cima relativamente àquilo que a Martine disse de manhã. É ótimo que da parte dos museus, e é a minha área, estejamos todos dispostos a trabalhar para ser tudo mais acessível e mais fácil, mas eu acho que parte do trabalho também está no público.
Eu acho que nós temos muito pouco hábito de reclamar, e aqui entre aspas, mas dizer, eu não percebo, não consigo ler, deixar escrito no livro, há imensos sítios onde se pode deixar indicações. Eu acho que era uma coisa que funcionaria bem, porque hoje em dia as instituições culturais são dependentes do público para sobreviver. Mesmo que possam não ser financeiramente, precisam depois para poder pedir dinheiro e justificar os fundos. E, portanto, o público tem muito na mão e acho que faz muita falta. E todos nós somos público, mesmo trabalhando no ramo, e se calhar nunca nenhum de nós fez, não sei. Eu faço muito. Eu sei. Mas será uma questão também de hierarquias em termos de decisão? Ou seja, suponho que o decisor final num museu será o diretor ou a diretora do museu, sim? Ou do teatro. Se o diretor ou a diretora não derem ouvidos, não estiverem abertos para ter esta reflexão com as pessoas do serviço educativo ou da comunicação, estarão abertos para receber este tipo de opiniões da parte de um público que consideram a priori que não tem conhecimentos para isso? Quem queria falar? Sim, só um momentinho. Deixemos só a Rita responder. Financeiramente, e mesmo falando das instituições privadas e das públicas, há que perceber que sem o público as instituições não fazem sentido. Portanto, se o público em massa, claro que se num livro onde 100 pessoas dizem adorei, é lindo, e uma diz não percebi nada, é óbvio que não vai haver mudanças. Mas a questão é que se calhar dessas 100 pessoas que disseram é lindo, se calhar 50 também não perceberam. Sim. Mas disseram que é lindo, porque nós estamos formatados para achar que é lindo. Precisamente porque falaste da Martin, tenho a certeza também que não foi a maioria dos visitantes no Rijksmuseum que se queixou dos textos. E é isso outra lição importante para mim. Pode ser uma pessoa. Agora, temos que olhar para o comentário dessa pessoa e ver se há aí algo que nos obriga a pensar de outra forma, não é? Só um momentinho, Raquel. Sim. Era só para dizer que muitas vezes não é preciso ouvir o público, basta ouvir quem trabalha com o público. Sim. Os vigilantes, por exemplo. Sim. Glorificamos os vigilantes hoje. Sim. Sim. Eu queria fazer um comentário, porque esta questão é muito importante. E se o público não vem até nós, temos nós que ir até ao público. E há aqui uma questão que não foi falada até agora, que é a avaliação. E nós temos mesmo que fazer... Aliás, a Joana abordou, sim. Mas é mesmo importante que nós façamos a avaliação junto do público, de tudo, e também das exposições e dos textos, e seja do que for do que façamos. Mais algum comentário? Sim, Maria? É Clara, desculpa, não vi. Sim. Sim, só queria também ouvir a vossa opinião sobre uma coisa em que estive presente há pouco tempo. Eu chamo-me Clara Risso, sou diretora da Casa Fernando Pessoa, e há pouco tempo grande parte da Biblioteca Particular de Fernando Pessoa foi para Paris e está agora numa exposição na delegação da Gulbenkian em Paris. E a sala que tem a Biblioteca do Pessoa foi um trabalho feito por um artista chamado Pierre Le Guillon, e o Pierre decidiu que naquela sala não há qualquer texto, há apenas uma pequena indicação que diz Biblioteca Particular de Fernando Pessoa. E falámos um bocadinho sobre isso. E ele disse, hás de reparar que muitas vezes o texto que é colocado nos espaços dos museus tem uma autoridade que quer ensinar, mas também, quer dizer, depende de como está escrito, não é? É mais ou menos paternalista, pode não ser assim, mas tem um papel de protagonista, e há pouco falava-se da luz, das outras coisas, dos outros espaços. E o Pierre depois disse outra coisa, eu não penso tanto assim, porque acho que ainda há pessoas que não têm os smartphones e tal. Ele diz, qualquer pessoa chega aqui e diz, Alexander Serge, quem é? E vê logo. Pessoa, quem é? E vê logo. Ou seja, gostava de ouvir a vossa opinião sobre este assunto, porque ele também tem razão. Na minha opinião, ele também tem razão. Principalmente para um determinado grupo de públicos que nós sabemos que estão muito dependentes e que estão sempre a googlar e a ver. Em qualquer momento é possível encontrar a resposta a uma questão qualquer. E eu fiquei a pensar nisto, aquela sala não tem texto. Eu sou muito rápida. Isso remete para aquele exemplo que eu dei da espécie dioica ou dos indivíduos. Ou seja, de termos que de me terem respondido que temos que ensinar as pessoas, seja o que for. Pronto.
mas temos que fazer com que as pessoas pesquisem por elas próprias. Mas depende, aí é que está. Mas é que eu acho que aí é que está o meio termo. Tem que se estimular a vontade. E se calhar isso não é suficiente para a maioria das pessoas. Ler algo que não sabe o que é, ser o suficiente para ir pesquisar. Portanto, talvez falte aí algo, não quer dizer que seja texto, não quer dizer que seja... Não tem que ser texto, não é? Não tem que ser textual. Mas talvez falte um elemento que estimule de facto as pessoas de uma forma geral, estamos a falar do público alargado, a ir então pesquisar quem é, quem foi. Então, deixe-me só acrescentar uma coisa, que uma das ideias do Pierre Le Guillon foi encontrar em alfarrabistas, não só cá, procurou na net, procurou em imensos sítios, livros que sejam as mesmas edições daquelas edições dos livros do Pessoa, e há uma caixa da fruta, por acaso, com esses livros. E as pessoas nesses livros podem mexer. Pronto. E há uma mesa de trabalho. Mas então já estão aí pistas para as pessoas se sentirem estimuladas. Lá e está. houve ali a gente a perguntar, mas como é que se pode mexer nos livros do Pessoa assim? Não são os do Pessoa, são iguais aos do Pessoa. Mas tinha que haver outros elementos de estímulo, porque senão... Aliás, a biblioteca está toda à volta da sala e há uma grande mesa de trabalho com estes livros em livre acesso, que já pus... faltava acrescentar esta parte. Eu partilhava só convosco duas coisas. Uma tem a ver com a questão das hierarquias que a Maria levantou e que eu acho que é muito importante, porque efetivamente muitas vezes quem tem que elaborar os textos parte de textos prévios e esses textos prévios à partida são encriptados e depois quando se quer ceder e modificá-los não há autorização para o fazer. E, portanto, temos que ter consciência de que aqui estamos, acho que todos bastante convertidos, mas há quer dizer, nas jornadas de sensibilização da Acesso Cultura, fazer este tipo de debate com curadores e diretores e comissários é fundamental para que as coisas efetivamente possam ter um impacto, porque depois quem manda são essas pessoas que têm a autoridade para fazer prevalecer um determinado, e inclusivamente para definir prioridades, não é? As tais prioridades que se falava, mas então o que é mais importante? Porque ninguém aqui está a dizer que não é importante ter um discurso elaborado sobre as peças. Também é importante, não é? É só reconhecer esses diferentes níveis, sobretudo quando sabemos, porque há coisas que parecem quase que evidentes, mas depois não, na prática há aí uma barreira qualquer e não produzem efeito, não é? De facto, as organizações culturais vivem, hoje em dia, um problema de relevância brutal, têm que justificar perante a sociedade em geral que é importante que existam, e se as pessoas não as procuram, é porque elas não são importantes. Mas é preciso também ter coragem para... eu acho que não sou nada derrotista, acho que é muito importante ser-se resiliente e, portanto, acho que todos nós aqui que tenhamos essas conversas com colegas podemos fazer diferença e ajudar a mudar as mentalidades, mas mais alguma coisa a esse nível é importante. E depois a propósito daquilo que a Clara dizia e que também me pergunto muitas vezes, e só esse lado da humildade que falava a colega do Bordal Pinheiro, acho mesmo extremamente importante. Eu tive a experiência, eu sou mais da área das artes performativas do que da parte da museologia, eu tive a experiência de assistir no Canadá a todo um trabalho de sensibilização de públicos que era na área da dança, que passava por organizar uma espécie de um workshop assim, muito curto, antes do espetáculo, para quem quisesse, não era obrigatório para quem quisesse, antes de ver a peça, porque isso lá está, lançava as tais pistas e permitiria experienciar algo que depois ressoava, fazia eco durante depois o momento da fruição do espetáculo. Sou uma pessoa que tem seguido a dança muito, não é? Que não, quase que diria que não preciso disso, achava eu, não é? Antes de passar por essa experiência. Mas claro que estava ali para aprender e queria experimentar como é que era, não é? E não só
achei muito interessante as reações das outras pessoas, como eu descobri em mim própria coisas que ressoaram dentro do espetáculo que eu não estava à espera e que tinham a ver com o nível cinético, a experiência física da coisa. E esse lado é um lado muito interessante e os artistas são muito... Eu percebo esse lado de não estar a explicar e esse lado paternalista, mas efetivamente se vamos dar importância à capacidade de, inclusivamente, querer utilizar o dito telemóvel ou qualquer outro dispositivo para aceder à informação, é preciso querer fazê-lo. E se de facto ali é uma barreira intransponível que não nos motiva logo à partida, não vamos mexer uma palha para o fazer, não é? Eu só queria dizer que, agora, desde que se falou na Casa Fernando Pessoa, nós estamos também a falar de museus muito diferentes uns dos outros em dimensão. Museus muito diferentes uns dos outros em dimensão. Porque a Casa Fernando Pessoa pode ser, por exemplo, eu sou diretora de uma casa-museu onde nós não temos nenhum texto explicativo e nunca tivemos. Porque são sempre visitas guiadas. Ninguém entra naquela casa que não seja uma visita guiada, porque o Abel Salazar, que é o patrono da casa, né, é um homem multidisciplinar e é um homem que nunca será compreendido se não houver uma história afetiva. Portanto, essa é a nossa função. E esta história dos textos é tudo muito interessante para um inventário, etc. Portanto, venho aqui ouvir e isso aproveito. Mas há muitos contextos diferentes. Este contexto é um contexto sui generis, não é? Casa-museu é um espaço pequeno, um espaço afetivo, e se não for contada uma história, nunca as pessoas compreenderão aquela casa. Nem é possível lá entrar, nem perceber aquele museu. E que procuramos, penso eu, ao mesmo tempo, é que também as nossas tabelas contem histórias, mesmo quando não há esta interação humana, porque nem todos os museus, casas-museu, etc., fazem visitas guiadas, ao mesmo tempo que nem todos os visitantes apreciam visitas guiadas, há pessoas que querem estar sozinhas. E, portanto, esta questão de contar uma história, em qualquer formato que seja, quem é que estava a falar do storytelling essa manhã, está-se a tornar cada vez mais presente, não é, no nosso pensamento e nas formas como procuramos trabalhar, não é, à volta das coleções, à volta dos espetáculos que apresentamos, etc. Bom, sim, Cecília, não te posso negar. Sim. Olá a todos. Chama-se Maria, não é? Era no seguimento do que a Maria dizia, porque a questão da hierarquia é sempre uma questão presente e uma questão importante. E quando a Maria perguntou estratégias, como é que nós podemos fazer para... e também no seguimento que a Maria dizia, às vezes o passar pela experiência é insubstituível e nós temos momentos em que as nossas chefias vão apenas inaugurar ou cumprimentar as pessoas e eu já passei pela experiência de dizer não quero ficar para assistir à visita, porque foi possível, não é? E o facto dessa pessoa ter ficado para assistir à visita foi completamente diferente do que ouvir-me contar, porque também às vezes o acesso não é assim tão fácil, do que ouvir-nos contar como foi a visita e da forma como as pessoas reagiram. E não precisa ser uma visita do início ao fim, pode ser os primeiros 5 minutos, pode ser até meio. E eu acho é que nós às vezes também não podemos encarar isso como uma coisa de estão ali a avaliar-nos, não é? Porque nós temos sempre esse medo e as FIAs impõem, quer dizer, às vezes pode ter essa conotação, mas o facto de nós disponibilizarmos a isso e até convidarmos, e as pessoas se disponibilizarem a estar ou a aparecer, muitas vezes podem-se aperceber em nome próprio de muitas coisas. Era isto. Obrigada, Cecília. Obrigada a todos. Acho que este também foi um painel muito diverso nas abordagens que fez, na forma como nos ajudou a pensar lá está, em públicos, não gosto nada desta palavra, em pessoas diferentes, não é? As pessoas com as quais lidamos todos os dias ou com as quais poderíamos lidar e ainda não estão suficientemente interessadas para estar connosco. Muitíssimo obrigada a todos. Um aplauso para este painel, se faz favor. Obrigada.
É um tema que nos apaixona muito na Acesso Cultura. Como viram, há 10 anos que esta discussão começou para nós, ainda éramos um grupo informal de trabalho. A verdade é que hoje, ao ver certos exemplos, rimos-nos. Ao ouvir certas dicas que nos foram dadas, fizemos todos assim, mas a verdade é que somos nós que escrevemos estes textos, que comunicamos desta forma, que temos, de alguma forma, toda a teoria, de alguma forma, de alguma maneira na nossa cabeça, mas a distância é longa entre a teoria e a prática. E a questão, gostaríamos muito que saíssemos daqui a pensar um bocadinho mais na prática. Qual é o próximo passo que eu posso dar para tornar isso numa pequena realidade? São pequenas realidades que se juntam e que um dia falamos, vemos que já foram dados alguns passos. Portanto, estive a pensar, todos ficamos muito contentes por ter entre nós, esta manhã, uma vigilante no painel. Pareceu-me que todos concordamos que a opinião, a experiência de quem está mais próximo do público, de quem ouve os comentários, é muito importante. Pergunto-me, a partir da manhã, vamos procurar falar mais com estas pessoas que estão no terreno, tão próximo dos nossos visitantes. Outro comentário que foi feito esta manhã tem a ver com até que ponto são as pessoas a questionar-nos. E a verdade é que aqui isto não acontece. A maioria de nós sequer não o faz, não questiona quando um museu comunica de uma forma que não entendemos por várias razões. E isto é uma questão de cultura também, e essas mudanças levam mais tempo, mas será que vamos começar a criar uma cultura de questionamento e de pensamento crítico? Vamos abrir uma porta para as pessoas nos darem o seu feedback e vamos dar ouvidos àquilo que nos dizem? E mesmo antes disso acontecer, porque isto realmente leva mais tempo normalmente, será que numa próxima exposição que vamos fazer, vamos mostrar os textos que produzimos antes de passarem para uma tabela, etc., a pessoas que não sabem nada sobre o assunto, para nos darem o seu feedback sobre aquilo que acabamos de escrever e que provavelmente achamos que está muito claro, não é? E muito relevante. Daquilo que estavam a dizer esta tarde, penso que deveria haver um misto de coragem e humildade, as duas coisas. Não podemos dizer que desconhecemos as boas práticas. Hoje em dia já tem havido bastante estudo e bastante prática, existem normas, existem diretivas, não é a melhor palavra para traduzir guidelines, mas existem recomendações. E, portanto, no nosso website, acessocultura.org, procuramos juntar uma série de referências que possam ajudar quem quiser começar a explorar mais estas matérias, e também convidava quem está no Facebook para também se juntar ao grupo Museum Texts /Textos em Museus, onde procuramos também tornar toda esta conversa um bocadinho mais concreta. Vamos visitar uma exposição e partilhamos com todos exemplos do que achamos bem ou mal e conversamos um bocadinho sobre isso para não ser tudo uma teoria. Antes do pequeno anúncio que prometemos que vamos fazer, dizer também que a seguir a conferência nos próximos dias vão receber um questionário, sim, queremos avaliar, procuramos sempre avaliar, e muito pouca coisa, procuramos avaliar muito poucas coisas com escalas entre 1 e 4. Ou seja, vamos pedir que nos escrevam um bocadinho mais sobre aquilo que o dia de hoje foi para vós, e quantas mais respostas tivermos, melhor. Também gostaria de dizer um outro pormenor prático de logística a quem pediu certificados de presença, que hoje à noite as colegas que estiveram na recepção tomaram nota, e hoje à noite quem precisa de um certificado vai receber por e-mail. O nosso anúncio. Podemos? Temos mesmo que pensar na prática, temos que incentivar a prática de forma simples, diria eu, para começar. A Acesso Cultura, desde a sua fundação, tem procurado promover esta reflexão e as boas práticas na comunicação escrita, tanto no que diz respeito à relevância da informação, como no que diz respeito ao uso da linguagem mais simples, mais acessível.
Foi através do curso Comunicação Acessível, que, como foi referido esta manhã, é um curso que tem tido inúmeras edições e continua a ter procura, o que é excelente. Duvido que, quando pensamos em hierarquia, temos nos nossos cursos as pessoas que tomam a decisão final, deveríamos conseguir tê-los, mas temos muitas pessoas que ficam cada vez mais sensibilizadas em relação a estas questões. A Acesso Cultura tem também promovido debates, conferências, partilha notícias constantemente nas suas redes sociais, sempre que surgem artigos sobre estas matérias e, portanto, através destas formas pretendemos manter a reflexão viva, sempre presente, incentivar e ajudar nesta passagem da teoria para a prática, sendo esta também uma forma de contribuir para o acesso à cultura. O Prémio Acesso Cultura Linguagem Simples vem agora, de alguma forma, complementar este esforço e procura criar uma motivação adicional para estudarmos, implementarmos, darmos a conhecer as boas práticas. As candidaturas abrem hoje. Já está no nosso website, na homepage, a informação e as normas de candidatura. O júri é constituído pelas colegas Cláudia Camacho, que não está aqui hoje, a Rita Caré, que está aqui na primeira fila, Rita, e pela Sandra Fischer Martins, que teve que sair para ir ao aeroporto. Agradecemos muito a vossa disponibilidade. No nosso site também vão poder ler as notas biográficas das 3 colegas e saber um bocadinho mais porque é que as escolhemos para serem este primeiro júri. O fecho das candidaturas será a 31 de janeiro e em março vamos anunciar os primeiros vencedores. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade também para agradecer muito aos colegas da American Alliance of Museums que nos acompanharam neste processo, aconselharam-nos. Eles atribuem desde 2009 o Award for Excellence in Exhibition Label Writing. Podem encontrá-lo online, tem os textos vencedores, ajuda muito a pensar estas matérias. Uns últimos agradecimentos, obviamente, a todos vós que estiveram aqui hoje, que quiseram partilhar conosco esta reflexão e que espero que também conosco procurarão pôr algumas coisas em prática. Agradecer em especial aos nossos oradores, aos nossos moderadores, aos nossos voluntários. E eu pessoalmente gostaria muito também de agradecer à direção da Acesso Cultura e a todos os associados da Acesso Cultura e também convidar quem não é associado para se associar. É bom que a família cresça e que se torne mais forte. Muitíssimo obrigada a todos e até para um ano. Obrigada.